Olá, meus amigos! Estamos novamente com mais uma edição do programa Gitaí. E toda edição a gente traz aqui um convidado especial, sempre, né? E dessa vez é mais um artista. E eu vou dizer que ele é global, porque ele tá em todos os lugares. E ele vai contar um pouquinho pra gente aqui da carreira dele, trajetória, trabalhos. Quem está aqui hoje no nosso estúdio é o Adriano Peterman. Olá, Gi. Muito bom você aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Muito obrigada. Prazer é meu. Que legal. Gente, quero que o Adriano conte, então, um pouquinho aí da trajetória no meio artístico, né? Ele é um artista e atuou em várias novelas, faz também parte do teatro, no meio, vamos dizer, aí da arte, né? É isso aí. Conte pra nós um pouquinho, Adriano, se apresente. Ai, Gi, tanta coisa, né? É muita Mas coisa. vamos começar pelo meu nome, Adriano Isso. Peterman. Tenho 43 anos, sou natural de Curitiba, onde eu iniciei a minha carreira de teatro. Lá no século passado, né? Na década de 90, em 1994. Na verdade, eu já fazia teatro na escola, através da aula de educação artística e de literatura. Você já gostava, então? Já gostava, mas não tinha ideia que isso era uma profissão. Sim. Na verdade, isso foi um estímulo do professor. Normalmente, né? Ou vem da igreja ou vem da escola. É. E o meu incentivo vem da escola, porque eu não frequentava muito a igreja. E aí, daquela época, hoje, Sim. talvez. Graças a Deus, se converteu. Mas aí, esses dois professores, eles, de educação artística e literatura, tiveram a ideia de fazer um festival de teatro no colégio. E aí eu me meti, fui fazer a primeira peça. Se apaixonou. Me apaixonei, exatamente. Fui aceito, né? A gente na adolescência, a gente quer ser aceito. E aí eu não me enquadrava no time de futebol, de vôlei, da escola, aquelas coisas. Eu sempre era o último a ser escolhido. De repente vem o teatro, eu subi no palco e as pessoas começaram a rir. Então, quer dizer, nas outras atividades você sofria meio que um bullying. Não era bullying, mas eu não me destacava. Entendi. Aí no palco, de repente, eu consegui achar a minha turma, eu consegui agradar. Que legal. E os professores vendo isso, eles me indicaram o curso técnico do Colégio Estadual do Paraná em ator, que era um curso técnico, segundo grau técnico na época. Hoje tem até hoje, né? Tem, é um pouco diferente, porque no meu tempo, primeiro que era segundo grau, depois ele era um curso técnico, já do primeiro ano ao terceiro a gente tinha aulas de teatro. O integrado, que era chama. Eu não sei como é que é, porque depois mudou as regras, né? Sim. E hoje o colégio estadual, do primeiro ao terceiro ano, você faz o EG normal, e aí você opta o quarto ano de um curso técnico. Então eles fazem um ano só de teatro. Sim. Parece que é bem intenso, continua sendo bom, mas na minha época eram os 3 anos de teatro. Legal. já tinha história do teatro, história da arte, tudo no primeiro ano. Legal. Então, com 14 anos, e aí eu estava no colégio estadual, estudando teatro, graças a esses meus professores que falaram: você tem jeito, falo com eles, essa semana ainda falei com eles me acompanham, fico felizes, troco ideia, os meus grandes mestres. Acho que a valorização dos professores passa por a gente valorizar os nossos e trazer isso para todos. Então agradeço muito, Zé Gonçalves, Laís, um beijo para vocês. E aí eu entrei no Colégio Estadual do Paraná, e logo no primeiro ano, o Festival de Teatro de Curitiba de 1995, não foi no primeiro ano, foi o meu segundo ano do estadual. O teatro do Colégio Estadual, que é um teatro incrível, incrível, era o nosso laboratório, foi contratado pelo festival para fazer algumas peças. Então naquele ano foi peça da Natália Timber, um monólogo. Tinha uma galera lá do Rio Grande do Sul que fez Decameron, que é uma peça que eu não esqueço até hoje. E tinha uma terceira peça que era a galera da Califórnia, The Large Players Company. Nossa. Onde eu trabalhei de bilheteiro, montando cenário para essas peças, estagiando. E tive acesso aos cursos, aos espetáculos. Então, aos 15 anos, eu estava de bilheteiro de um festival de teatro, eu estava trabalhando com Natália Timber, tendo acesso... Super integrado no sistema. Super integrado, exatamente. E aí, no ano seguinte, vem um espetáculo Diário de Anne Frank, que tinha Carol Machado e Ingrid Guimarães no elenco. A Ingrid ainda não tinha essa fama, mas já era uma grande atriz do teatro. E a Carol tinha recentemente feito Top Model.
Nossa. que era o maior sucesso do final dos anos 80 ali para a juventude. Sim. E eu conheci a Carol, tive a oportunidade de trabalhar vendendo programa para eles, montando cenário. E conheci essa turma toda, conheci a Carol, conheci o César Guiral, que é um grande ator. E aí eu tive o convite para ir a São Paulo trabalhar com eles. Aí quando eu fui em São Paulo, aí ferrou-se, porque eles me apresentaram Antunes Filho, Zé Celso, Martinez Correia, né? Então eu tive acesso aos 2 grandes diretores de teatro do Brasil. Essa peça, o Diário de Anne Frank, era um sucesso, era a trilha do Milton Nascimento. Tinha Carol, tinha bastante gente, tinha a Ada Cheslavski, um nome meio assim, tinha o Enio Gonçalves, que era um grande ator de TV. Enfim, eu tive acesso a esse universo, conheci, voltei para Curitiba desse trabalho, para o curso de ator, enlouquecido. Eu e uma amiga minha, Martina Galarza. Nossa. E aí a gente fundou o nosso primeiro grupo de teatro dentro da escola, que era os Trapaceiros e Companhia, com uma peça que se chamava Bailei na Curva. Nossa! Essa peça estourou nos anos 90, já tinha estourado em Porto Alegre, mas a gente fez uma versão curitibana. E estourou, e de repente com 15 anos a gente estreou no Colégio Estadual do Paraná, vendendo ingresso antecipado, lotamos 500 pessoas, o espetáculo estourou, vendemos para a escola, então a gente fazia assim no centro de convenções para 2.000 pessoas, a gente viajava o interior, fazia festivais. Foi uma peça que ficou 4 anos em cartaz, assim, cidade em cidade, e eu com 14, 15 anos, com o meu grupo de teatro, 16 anos, 17, a gente estava ganhando dinheiro. Falando, meu Deus, isso é uma profissão. E fazendo uma coisa que você gosta, amava, né? Imagina. Era diversão pura para o jovem, 10, 11 adolescentes fazendo teatro, viajando junto. Então, para mim, eu digo que essa foi a minha escola. Sim. Aí veio a minha faculdade, eu até passei na FAP, fui fazer FAP, faculdade, mas eu digo que a minha faculdade foi os Trapaceiros ali. Chegou o momento que a gente se profissionalizou, montou mais 2 peças, O Despertar da Primavera, depois Romeu e Julieta, já com lei de incentivo, já entrando nessa era do incentivo do final dos anos 90. Só que aí a gente meio que cresceu, o grupo cresceu, cada um pegou a sua turma, e um fragmento desse grupo virou a Companhia Portátil, que é a Companhia Curitibana Portátil de Teatro, que eu faço parte até hoje. Então essa companhia isso foi no ano de 2000 até hoje. Nossa. Então tem 23 anos de companhia. Essa companhia ficou só eu, Gabriel Gorosito, Alan Raffo e Anderson Fregolente, que faziam parte daquela época dos Trapaceiros. Montamos As Fabulosas, que foi um sucesso no Fringe de 2001, que a gente fazia 3 sessões por dia, era uma peça num apartamento, a gente se vestia de mulher, já contestava essa coisa do masculino feminino, porque a gente era mulher, mas eu tinha barba e falava como homem, mas eu era Isaura, meio já contestando essa coisa de gênero que estava começando naquela época, entrando nessas questões que hoje também já está na boca da turma. Forte. Já estamos evoluindo nesse assunto e temos que evoluir mesmo. Que é uma besteira, né? Sim. Quem sou eu, né? Pois é. Sou um homem feminino, né? Sim, mas ou, é interessante ou uma mulher porque... masculina, ou Lógico, sei lá o quê. Porque assim, naquela época não tinha internet na proporção que tem, né? Então, para você falar sobre isso, já tinha um rótulo. Exatamente. Né? Aí vem o Linguiça no Campo, que foi um espetáculo que tinha eu, Alexandre Nero, Fabíola Nascimento, tudo passaram ali pela Companhia Portátil, Juzinha, a Juliana Engelhardt, a Maureen Miranda, Mozart Machado, que tinha feito Hair na década de 70. A gente... A Bina Zanetti, que hoje é produtora do Rock in Rio, produtora do Festival de Curitiba, também fez esse espetáculo. Enfim, a gente juntou muita gente legal e montou Linguiça no Campo, que é muito louco, foi em 2002, e hoje eu vejo a peça acontecer como um feed. A gente meio que antecipou, porque o artista tem disso, a gente é uma antena que capta um inconsciente coletivo. E, eu acredito nisso, que o artista... Ele não é a graça do negócio. Não. A gente é só uma antena que recebe a graça de algo muito maior
que é um inconsciente coletivo, que é um universo, que é Deus, sei lá. Chame do que quiser. É uma coisa É o que invisível. Exatamente, não tem explicação. E o artista, eu sempre acreditei nisso, a gente tem a obrigação de mostrar novas possibilidades de realidade. Pra gente parar de achar que isso que a gente vive é real. Isso. Não é, ele só é real porque a gente inventou. Isso. A gente pode inventar um outro mundo, melhor, mais humano, enfim. E aí vem o Linguiça no Campo, onde a gente estourou. Aí fizemos Preta Porquê, que era uma brincadeira com o Preta Porter do Antunes, que era uma pesquisa de dramaturgia, que também foi um espetáculo que botou a gente nas paradas. Fomos para o Rio, fomos para São Paulo, saiu muitas críticas, o grupo começou a ficar muito conhecido, chamava a gente de o grupo com o riso incômodo. Nossa. Porque a gente fazia comédia, mas uma comédia que você ria meio nervoso. Porque a gente ria do machismo, a gente ria dos preconceitos. Praticamente um humor negro que falam hoje, né? Humor negro, inclusive, não se pode falar hoje. É humor politicamente incorreto, porque o negro não é necessariamente ruim. Exato, exato. Então justamente, era sobre isso que a gente já falava lá atrás. A gente fazia um espetáculo onde as pessoas riam disso. Sim. De piadas preconceituosas, era um espetáculo que a galera ia rindo, e aí a gente ia mostrando pra plateia o quão era ridículo a gente rir disso, e a gente era uma passarela, então a plateia ainda olhava a outra plateia rindo. Então a própria plateia era um espetáculo para ver como a gente ria de gay, como a gente ria de negro, como a gente faz parte de uma época social. Sim. Enfim, foi lindo. Crescemos, fui embora para o Rio de Janeiro, me chamaram para fazer Malhação em 2005, na época da Vagabanda. Aí eu fui para o Rio, a gente fez As Fabulosas, Preta Porquê em 2004, aí teve esses convites, aí eu fiquei no Rio. Fui morar lá de 2005. E quando chamaram para você ir, você foi direto, já direcionado para o trabalho? Ou você teve que participar de seletivo? Não, me ligaram. Você foi direto? Foi direto. Entendi. Eu até lembro que eu cheguei no Rio, eu estava na casa do Luiz Felipe Leprevot, que estava fazendo Cal, na turma do Paulo Gustavo, do Guilherme Winter, que fez Moisés. Era uma turma muito boa ali. E eu cheguei, ele me hospedou 3 vezes na casa dele, até eu conseguir me alugar meu apartamento, as coisas, que era ali na Gávea. Quando eu cheguei na casa do Luiz Felipe, ele... Peterman, a Esperança te ligou te chamando pra Malhação. Eu... Esperança, tá me zoando. Falou, não, é sério, é Esperança Mota, filha do Nelson Mota e da Marília Pera. Falei, isso é trote, né? Eu tinha recém-chegado no Rio. Aí eu liguei, realmente, a Esperança Mota, irmã da Nina, que anos depois eu gravei As Frenéticas com ela, que é uma grande irmã, Esperança e Nina, 2 meninas que eu adoro. E realmente era a Esperança me chamando, dizendo que o Ricardo Waddington tinha visto o meu material e que queria um ator de teatro para fazer. Era uma espécie de Chorão do Charlie Brown Jr., que chegava para ter um caso com a Marjorie este ano, que era... A Marjorie era minha caloura, era de uma turma anterior à minha, do Colégio Estadual do Paraná, do curso de ator. Ela, Leonardo Midiorin. Enfim, é uma turma bacana. Uma turma bacana que saiu, que saiu ali do estadual. E aí, quando me chamou, eu fui para o Rio de Janeiro. E aí, de 2005 até 2009, eu fiz muitas participações. Engatou uma atrás da outra, no caso. Malhação, fui namorado da diarista, da Cláudia Rodrigues, eu fazia o Romildo. Depois fiz Sob Nova Direção, fiz Carga Pesada, fiz Grande Família. Aí eu fiz muita coisa em séries de humor naquela época. Fiz o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que foi uma coisa maravilhosa que eu lembro. Trabalhei em chroma key, eu era um gênio da lâmpada, que ficava enorme, então tive acesso a tecnologias, né? Entender, foi muito legal. E aí em 2009 eu vou a São Paulo gravar Som e Fúria, que era uma série da O2, direção do Fernando Meirelles. Foi uma série muito legal que teve na Globo. Eu voltando para o Rio, gravei, estava indo para o aeroporto, cruzei o assistente de direção do Antunes, ele falou, ô poeta, que eu tinha feito um curso na Cal, com o Antunes Filho e o Domingos Oliveira. Nossa. E aí ele tinha me conhecido e falou, ô poeta, o que você está fazendo aí? Eu vim gravar, não sei o quê. Eles falam poeta porque eu escrevo umas poesias, escrevo letra de música. Aí ele falou, ó, você ficar até amanhã, tá rolando um teste lá do CPT, de repente eu acho que tem a tua cara. Aí eu, na hora, cancelei a viagem, fiquei mais um dia,
passei na seleção e fui trabalhar com Antunes Filho. Nossa, imagina. Peguei esse ali de 2008 até 2010. Não, foi 2007 a 2009 que eu trabalhei com o Antunes Filho em São Paulo. Então eu parei com a TV, encabecei no teatro. Tô contando a história inteira da minha vida, né? Vamos ver se dá tempo aí. Mas aí, resumindo, saindo do Antunes, eu fui direto pro Rio de Janeiro trabalhar com o Domingos Oliveira em 2009, fazendo o Apocalipse, segundo Domingos Oliveira. Eu fiz o Diabo do Apocalipse. Deus era o Mateus, não lembro o sobrenome dele, mas logo depois quem substituiu o Mateus foi o Gregório do Vivier. Nossa! Fazia Deus e eu era o Diabo. E eu não cheguei a pegar a fase do Gregório, mas porque eu fui para uma outra peça do Domingos Profissional que ele me chamou. E aí, dali, voltei de novo a fazer as novelas. Aí fui para Record, onde agora até está no ar, em reprise, Vidas em Jogo, que eu faço o personagem o Walt Disney, o Walt Disney, que tem o caso com a Margarida. Depois faço os 10 Mandamentos. E aí volto para Globo, onde eu tenho feito vários trabalhos. Ano passado foi meu auge, que eu falei que foi eu fiz uma das últimas, fez às 7, né? Às 8. Eu fiz o triatlon ano passado. Eu estreiei no Pantanal, na primeira fase. Verdade. Que eu fazia o Raimundo, que toma o tiro, e por causa dele, eu era compadre da Juliana Paz e do Henrique Dias, que depois eles saem de Sarandi para ir para o Pantanal por causa da minha morte, da morte dos filhos dele. Foi a primeira parte. Logo depois disso, me chamam para a novela das 6, Além da Ilusão. Além da Ilusão, com a Larissa Manoela, Legal. que eu fiz ali uma dupla, enfim, não sei se chama dupla, mas meu personagem tinha um caso ali com a personagem da Bárbara Paz. E aí acabou, a Bárbara me matou na última semana, tomei um tiro no peito, e aí eu tava vindo embora para Curitiba e ligo, não, tem mais um bandido aqui na novela das 7. Por isso que eu falo que é o triatlo. Eu fiz a das 9, Além da Ilusão, aí fui pra... que era dos dublês lá. Eu fiz o dublê que tava com a Paula Oliveira e o nosso amigo... Ai, são tantos nomes que agora não lembro. Porra. Enfim, é ele. Pesquisa. Então, ano passado eu fiz o triatlo, mas desde a pandemia eu voltei para Curitiba com minhas filhas. E estamos por aqui agora. Estou dando aula, assumi o Sindicato dos Artistas aqui. Estou fazendo política, porque na pandemia os artistas ficaram aí, principalmente o pessoal da graxa, que fica atrás das câmeras ou atrás do backstage, né? Passou muita necessidade na pandemia. Então, eu, além de tudo, fora a minha verve artística, eu agora estou aí também militando na política cultural para a gente ver se a gente melhora um pouco as condições de trabalho, para a gente, enquanto artista, se entender trabalhador. Porque eu contando assim parece muito divertido, mas é muito trabalho. É muito trabalho. E o ator não tem carteira assinada. O reconhecimento, vamos dizer, né? Reconhecimento a gente até tem, dinheiro é que não, 13º não, férias não. Exato. Então eu relatei aqui 20 anos de trabalho onde eu não tive férias. Talvez alguns momentos de televisão, na Globo ainda, que foi a única que me assinou carteira, as outras já terceirizavam quando nem podia ainda. Sim, você SBT, você Record, sim. Mas hoje em dia, tô aqui, gravei esse ano uma série que foi ao ar com a filha do Renato Teixeira, na Semana da Mulher, que é Histórias Impossíveis, da empregada que caiu da janela. Legal. Teve agora. E tô aqui fazendo SATED, dando aula e já com alguns projetos aí que engatilhados aí. Adriana, então, como a gente tem pouco tempo, infelizmente, né? Nós vamos ter que marcar mais vezes você vir, né? Mas ainda bem que você conseguiu emendar tudo. Você viu que já tem um resumão. Não precisa nem perguntar. Isso é experiência de podcast. Que bom, graças a Deus. Eu quero que você deixe suas redes sociais para o pessoal conhecer o seu trabalho, né? E procurar seu nome lá e tudo mais, fuçar. Adriano Peterman, tá? É Peterman com um T de tatu e 2 N's de navio. Instagram, Facebook... Isso, o Facebook eu quase não entro, já estou só no Instagram e só entro lá para conversar com a minha turma, porque eu também não perco muito tempo. OnlyFans não tem? Não, nem sei o que é isso.
Gente, então é isso, a gente vai ficando por aqui. E fiquem agora com a próxima programação da Rede Central TV. Até a próxima! Um beijo para vocês.